Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Jorge Schneider dedica a primeira parte da 32ª reunião ordinária para a abertura da Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida. O vereador Paulo Gaspar, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Legislação Obsoleta, se prepara para a entrega do relatório final. O vereador Major Jaime pede informações à Prefeitura sobre falta de medicamentos na rede municipal de saúde. E quem não votou no primeiro turno das eleições gerais e também não justificou, ainda tem chance de regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. E olha só, primeira semana de outubro, nós vamos falar agora sobre a campanha de conscientização contra o câncer de mama. E a Secretaria de Saúde de Campinas abriu o agendamento para mamografias gratuitas nas carretas e na unidade fixa do Hospital de Amor. Então, sobre como marcar horário para realizar este exame, se as mulheres de qualquer idade podem realizar, os documentos que precisam levar, eu aciono o repórter Michel Amorim, que está na Praça da Juventude, Pastor Alessandro Monari, no DIC 5, e tem mais informações. Michel, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você aí de casa que está acompanhando o Jornal Câmara Notícia. E olha só, nós estamos exatamente aqui na Praça da Juventude, aqui no DIC 5. Por quê? Porque tem a carreta do Hospital do Amor, que é conveniada com a Prefeitura de Campinas, né? E tem a parceria também do Hospital Santa Teresa. Tudo isso para quê? Por conta do mês de outubro, outubro rosa, e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E sobre isso, olha só, a coordenadora da saúde da mulher já está aqui ao meu lado, ela que é da Prefeitura de Campinas, e vai falar pra gente, dar todas as informações. Miriam, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Miriam, pessoal de casa quer saber, né? São várias secretarias que estão ali empenhadas para fazer esse diagnóstico precoce nas mulheres de Campinas. Sim, nós temos o envolvimento da Secretaria de Cultura e Turismo, da Assistência Social e da Secretaria de Saúde, porque não é uma ação só da saúde, nós temos que envolver toda a sociedade para que a gente possa reduzir o número de câncer, né, e conseguir fazer um tratamento precoce e menos invasivo. E tudo isso é uma estratégia, né, porque ali nós temos cultura, educação, então vão ter eventos para poder mobilizar as mulheres. Sim, vamos ter vários eventos, temos uma ação inclusive aqui na Praça da Juventude no sábado, com a parte do esporte, de aula de zumba, a feira de empreendedorismo, documentação, várias ações aqui. Ô Miriam, explica pra gente, então vai até 11 de novembro e aí nós temos as carretas que elas estão espalhadas em 5 pontos da cidade. Sim, nós temos 2 carretas e elas vão rodear os 5 pontos da cidade, os 5 distritos que a gente chama, né? Então nós temos uma carreta aqui na Praça da Juventude e ela também está, né, no outro local, lá no... agora isso me fugiu, mas todo mundo sabe onde ela está, mas ela vai percorrer o Shopping Guatemi, o supermercado Pague Menos e o supermercado Enxuto.
E olha só, a marcação de horários para poder fazer o exame, né? Como é que faz? É presencial? É por telefone? Não, o agendamento esse ano está sendo pelo 160, né? E aí tem as vagas disponíveis e elas estão sendo agendadas por esse sistema, por telefone. Não adianta comparecer aqui na carreta, então, que não vai conseguir? Não, né? Nós trabalhamos dessa vez com agendamento, mas não é necessário a solicitação de pedido médico ou de enfermeiro. Por que é importante o exame de prevenção? Justamente para você fazer um diagnóstico precoce, né? E você fazendo um diagnóstico precoce, você tem um tratamento mais efetivo, com prognóstico melhor e cirurgias menos invasivas. E aí, esse exame consiste no quê? É um exame que é basicamente como se fosse um raio-x, né? Onde ela vai num aparelho que comprime a mama, não tem jeito, né? E faz uma imagem como se fosse um raio-x. Mas é um exame bem tranquilo, ele pode ter um certo incômodo, mas o benefício é muito maior do que o incômodo. É um exame rápido. Muito simples. rápido. É um exame de 5 minutos. Ô Miriam, e quando a gente fala em Campinas, né? Como é que está a situação, os dados de Campinas a respeito do câncer de mama da mulher? Então, nós estamos com uma incidência em torno de 71 casos para 100 mil mulheres. É uma incidência média, né? Mas a gente pretende que tenha menos mortalidade. Então, a gente quer fazer o diagnóstico, né? A gente precisa fazer o diagnóstico para a gente reduzir a nossa mortalidade. Qual é a faixa etária indicada e necessária para fazer o exame? A gente indica a partir dos 40 anos, né? Campinas faz de 40 a 49 anos a cada 1 ano e de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Precisa ter algum encaminhamento, ter passado pelo centro de saúde do bairro? Não, nesse mês de outubro não. Justamente a gente abre essas vagas para ampliar o acesso e não é necessário um pedido médico ou de enfermagem. Marcou, está agendado. Comparece na carreta ou na unidade fixa, né? E aí, como é que faz? Precisa levar quais documentos? Tem que levar RG, o CPF, o cartão SUS, comprovante de endereço. Se tiver o exame anterior de mamografia, é bom trazer também. Vagas, vamos falar sobre vagas, né? Então nós temos as carretas e temos também a unidade fixa. É diferente a quantidade de vagas para um e para outro? Sim, na carreta fixa a gente tem 52 vagas por dia em cada carreta e 25 vagas na unidade fixa. Vamos reforçar então, sábado vai ter ação aqui na Praça da Juventude, então as mulheres podem vir, estão convocadas. Estão convocadas. O que vai ter de interessante? Nós vamos ter a parte de esporte, de aula de zumba, vai ter feira de empreendedorismo, nós vamos ter documentação, então várias ações das várias secretarias. Olha só que interessante, então aproveita, já participa das ações, faz o agendamento, faz o exame, porque é muito importante, né, esse diagnóstico precoce. E olha, mais uma informação, a carreta, ela funciona das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A unidade fixa, o atendimento é das 7 ao meio-dia, Hospital do Amor, né? E também de segunda a sexta-feira. Fiquei com dúvida, quero saber onde que vai estar, qual é a programação. Entra no site da Prefeitura, no www.campinas.sp.gov.br, que lá tem toda a programação. Gabriel, é com você. Tá certo, então muito obrigado, Michel Amorim, agradeço também a disponibilidade do tempo e todas as informações da Miriam Nóbrega, ela que é a coordenadora da saúde da mulher, então, por todas essas informações. Vamos lembrar aqui, então, a questão dos agendamentos de datas, horários que podem ser feitos pelo telefone 160. Então, são 52 vagas por dia nas carretas e 25 no Hospital do Amor. As carretas vão funcionar das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e o Hospital do Amor vai fazer este atendimento das 7 horas da manhã ao meio-dia, também de segunda a sexta-feira. Sobre os locais, então, vamos lá, já estão aqui na minha tela, então olha só. Até o dia 28 de outubro, o Hospital de Amor, que é aquela unidade fixa que fica na Avenida das Amoreiras, número 860, no Parque Itália, região sul aqui de Campinas. Até o dia 13 de outubro, você pode realizar então a mamografia no Céu Mestre Alceu, que é uma carreta que fica na rua Lazar Segal, número 110, no Jardim Florência, região noroeste de Campinas. Até o dia 14 de outubro, na Praça da Juventude, Pastor Alessandro Monari,
na Avenida Abigail Zeninader, sem número, no DIC 5, onde está o nosso repórter Michel Amorim, que falou há pouco conosco. Até o dia 27 de outubro, no Shopping Iguatemi, aí do dia 17 ao dia 27 de outubro, portanto, no Shopping Iguatemi, terá uma carreta lá, fica na Avenida Iguatemi, número 777, na Vila Brandina, que é região leste de Campinas. Do dia 18 ao dia 28 de outubro, lá no supermercado Pague Menos, também uma carreta que fica na Avenida Baden-Powell, número 2026, no Jardim Nova Europa, região sul aqui de Campinas. E do dia 31 até o dia 11 de novembro, no supermercado Enxuto, também com uma carreta que fica na Avenida John Boy Dunlop, número 440, no Jardim Aurélia, que é a região norte da cidade de Campinas. E eu lembro aqui também que o Hospital Santa Teresa vai disponibilizar 120 mamografias gratuitas para a população. Os horários disponíveis são as quartas, quintas e sábados. Agendamento deve ser feito pelo telefone 3733-4348. E os critérios são os mesmos utilizados para as carretas. Mulheres com idade entre 40 e 49 anos que fizeram o exame há mais de um ano e mulheres de 50 a 69 anos que fizeram a mamografia há mais de 2 anos podem realizar o agendamento, mesmo sem ter o encaminhamento de alguma unidade de saúde, tá certo? Então, informação segura para você, mulher, durante todo este mês de outubro, conhecido como Outubro Rosa, com esta campanha de conscientização contra o câncer de mama. 12:11, agora nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, a unidade 2 da Clínica Veterinária Móvel já está atendendo na região dos Amarais e o repórter André Aranha foi lá para conferir tudo. Olha só esse gatinho, o nome dele é Mel. Agora sim ele tá melhor. Passou por atendimento. Ele tava com fraquinho, né? Aí trouxe aqui na clínica, né? Foi bem atendido. As médicos são bem atenciosas, né? Deu várias injeções nele. Ele deu uma reagida bem. Bom, agora o Mel vai pra casa tranquilo, tá? Cuidar dele agora, comprar um remédio, né? Que passou uma receita pra ele, né? Porque depende de mim, né, também, continuar cuidando dele, né? Que é que nem nós também, né? Precisa de todo amor e cuidado. Todo amor, porque ele é um amigo, né? É um amigo, companheiro. O Mel foi atendido na unidade 2 da Clínica Veterinária Móvel, que está na região dos Amarais. Bom, as clínicas funcionam em containers assim, adaptados, e prestam atendimento médico veterinário ambulatorial itinerante gratuito a cães e gatos. O programa Clínica Veterinária Móvel é um programa de medicina veterinária preventiva. A ideia da prefeitura é ter acesso às pessoas que têm mais dificuldade de pagar um médico veterinário para que gratuitamente tenham o atendimento dos seus pets, né, dos seus cães e gatos fundamentalmente. Eles podem trazer, são 2 unidades. A unidade é instalada em 2 containers, com 3 médicos veterinários, 3 consultórios médicos veterinários, uma pessoa que faz a parte administrativa e uma auxiliar de enfermagem. Então são 2 equipes ao mesmo tempo. Lembrando que não é necessário agendamento prévio para que o animal doméstico seja atendido. Basta ter mais de 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência em Campinas. Então 20 de outubro a unidade 2 aqui no Céu Cidadania da Vila Esperança, 10 de novembro lá na R13 na região do Campo Grande. Já foram feitos nesse período, desde que o prefeito Dário Saad deu início ao programa, já foram feitos 4.000 atendimentos médicos veterinários gratuitos. E esse programa vai seguir, entrar o ano que vem, os próximos anos adentro, com um investimento permanente da prefeitura para cuidar dos nossos animais. Animais como essa simpática cachorrinha, que veio também ser tratada com muito carinho e profissionalismo. Bom, eu tô aqui com a Sônia, que trouxe a Pretinha. Qual o problema dela? Ela apresentou aqui uma ferida, né? E pelo que a veterinária indicou, ela está com carcicoma, né? Um tratamento oncológico, então, que eu vou ter que dar sequência.
que não tem aqui o atendimento, mas eu posso agora, a partir de agora, com a certeza o diagnóstico, procurar um tratamento. Qual a importância desses atendimentos? Olha, eu achei assim muito, muito, muito importante, porque é a partir daqui que a gente tem uma noção do que buscar, né, para o animal. Eu acho que isso aqui tem que continuar, é muito interessante. Nós realizamos o atendimento de cão e gato, né? Fazemos a vacina polivalente, que é a V8, contra as principais doenças que são fatais para os animais, né, para os cães. E a gente faz a microchipagem, que é muito importante para saber a identificação do animal. Se caso ele se perder, passa o leitor, através desse leitor tem o número do microchip e entra em contato com o tutor. E também para ter o RG do animal e também comprovar que ele é seu, né? E olha só, a partir do próximo sábado, dia 8 de outubro, o acesso ao Terminal Central passa a ser realizado mediante ao pagamento prévio da tarifa, e aí as catracas eletrônicas serão ativadas. A medida visa fortalecer a segurança e levar mais conforto aos usuários do transporte público coletivo. O Franco gostou. Eu acho bom, mas pelo menos vai ser controlar o pessoal que entra e sai, sabe? Eu acho bom, não acho ruim não, entendeu? Porque aí todo mundo vai poder passar, tem uma tarifa que vai ter que pagar. A tarifa que ele se refere é de R$ 5,15, com o uso do bilhete único comum, e dá direito à utilização de até 3 ônibus no período de 2 horas. Já o QR Code em papel ou na tela do smartphone tem custo de R$ 5,60. Se controlar aqui a guarita e controlar as catracas aqui, vai ter mais segurança, eu acho. A recarga do bilhete poderá ser feita em um terminal de autoatendimento disponibilizado pela Transurc no próprio Terminal Central. Eu acho bom, né? Porque daí a gente não vai ter que pagar nada nos ônibus, né? Entrou aqui, passa a catraca, tá liberado para tomar o ônibus, né? Porque esse negócio de dinheiro, no ônibus tá ruim, porque não tem cobrador. Se você não tem passe no cartão, você tem que ter dinheiro para entrar. E aqui não, né? Aqui você passa ali, pagou, entrou, tá tudo certo, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que é bom. O presidente da INDEC lembra que há mais de 30 anos o Terminal Central é aberto. Na verdade, nós colocamos catracas, né, no entorno do Terminal Central para levar mais dignidade, conforto e segurança ao usuário do transporte público. Consequentemente, também colocamos painéis digitais que vão mostrar os horários das linhas de ônibus, para que os passageiros que não têm celular, às vezes não têm um crédito, às vezes não conseguem ter informação, vai conseguir ver que horas que o ônibus chega, né, e o local de embarque e um possível desembarque. Então, a partir do dia 8 começa o fechamento, né, o início da operação do fechamento, e estamos muito esperançosos que vai ser muito positivo para o transporte público. Quais os fatores que levaram a essas mudanças, Vinícius? Na verdade, nós estivemos no Terminal Central no ano passado e lá observamos ali uma falta de procedimento, uma falta de... As pessoas, muitas vezes, que não tem nada a ver com o transporte público ali dentro, incomodando muita gente, atrapalhando, arrumando confusão, enfim... Coisas que não fazem parte de quem quer utilizar o transporte público. Então, nós tomamos a decisão de levar mais segurança e conforto. É importante dizer isso, fizemos uma passagem na parte de cima para que os pedestres possam atravessar de um lado ali dos permissionários para o outro lado, ou seja, eles vão ter a passagem fora do terminal, mas nós fizemos uma calçada nova, né, para que tivesse acessibilidade, para que não tirasse essa acessibilidade de um lado para o outro. E acredito que tomamos a decisão mais correta. Os banheiros serão reformados, né, para levar dignidade, como eu disse, conforto, um banheiro cheiroso, né? Hoje, para você ter uma noção, se nós fazemos uma manutenção hoje no banheiro, amanhã precisa fazer de novo, né? Porque a falta de controle das pessoas, muitas pessoas vão lá e acabam degradando o espaço público. E olha só, os eleitores e eleitoras que não votaram no primeiro turno das eleições de 2022 no último domingo e também não justificaram
ainda tem chance de regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e a repórter Mariana Meira explica agora como. Quem não compareceu às urnas no último domingo de eleições e também não justificou, não será impedido de votar no segundo turno, mas precisa justificar a ausência, procedimento que pode ser feito de duas maneiras diferentes. A pessoa pode justificar pelo sistema Justifica, que é o meio mais adequado, que ela vai juntar a documentação, comprovando o motivo pelo qual ela não foi, ou ela pode comparecer aos cartórios eleitorais, mas para isso ela vai enfrentar um pouquinho de fila, que são muitos atendimentos. O sistema Justifica pode ser acessado nos portais da Justiça Eleitoral, em que o eleitor ou eleitora deverá informar os dados pessoais idênticos aos registrados no cadastro eleitoral, declarar o motivo da ausência às urnas e anexar a documentação comprobatória digitalizada. Mas o prazo para enviar essa documentação comprovando o motivo da ausência é de 60 dias, que no caso do primeiro turno se encerra em 1º de dezembro. E essa justificativa ainda passará por uma análise do juiz competente, podendo ser aceita ou não. Caso seja indeferida, a pessoa então vai precisar pagar uma multa. A multa também vale para quem não seguir esse procedimento no prazo estipulado. O valor é fixo, no valor de R$ 3,51, que deve ser pago por meio de uma GRU, guia válida para quitação apenas no Banco do Brasil. Esse boleto ele pode ser gerado no site do TSE, na parte de débitos do eleitor, ou no aplicativo e-título também com o ícone de mesmo nome, débitos do eleitor. O eleitor clica, preenche seus dados e vai ser emitida a GRU para ele pagar. É importante ressaltar que se ele for ao Banco do Brasil, ele consegue pagar com com cartão de qualquer banco, tá? Não necessariamente precisa ser um correntista do Banco do Brasil. E atenção, eleitor que também não for às urnas no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. É possível justificar no dia das votações pelo aplicativo e-título ou, passada a data, pelos processos já descritos. Lembre-se, é uma justificativa para cada turno. Então, informações importantes para as pessoas que não votaram neste primeiro turno, não justificaram. A Mariana Meira explicou, então, você para poder estar apto a votar no dia 30 de outubro. 12h22, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, meio da semana. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você já está vendo aí na sua tela, hora das notícias do Legislativo. E a gente começa falando sobre a primeira parte da reunião ordinária que aconteceu na última segunda-feira, que foi a 32ª, e foi promovida pelo vereador Jorge Schneider, que trouxe membros da comunidade para a abertura da Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida. Defender e proteger a vida. Este foi o tema da primeira parte da reunião ordinária de número 32, assunto que veio ao plenário por iniciativa do vereador Jorge Schneider. O maior presente que nós podemos receber das mãos de Deus é a vida. Não tem outra coisa melhor do que nós vivermos. Só que nós lembramos às vezes da nossa vida. E o próximo, como está? Será que nós estamos olhando? Será que nós estamos colaborando para o bem-estar desse próximo? Será que nós queremos o bem da sociedade através das nossas ações ou nós vamos simplesmente cobrar que as pessoas sejam melhores? Vamos fazer a nossa parte primeiro. E quem faz um trabalho especial na cidade é a Pastoral de Rua, representada na reunião por Milka Barros, que contou um pouco como as ações são realizadas. Pastoral de Rua hoje, no Jardim Londres, está organizada em algumas equipes. Essas equipes estão responsáveis por levar alimentação para os nossos moradores em situação de rua. São os nossos irmãos. Perante Deus, todos nós somos iguais. Então, essa pastoral foi se organizando. Durante a pandemia, eu saía para pedalar e percebi alguns grupos isolados. E com a permissão do Padre André, nós fomos organizando esses grupos. Sendo assim, os moradores do Jardim Londres hoje têm alimento 2 vezes por dia, de segunda a segunda, almoço e janta. De domingo pela manhã, eles são servidos café. Alguns podem não encontrar, porque eles caminham muito. Mas nos pontos estratégicos, as nossas equipes
em comunhão, estão distribuindo estes alimentos. A Semana de Defesa e Proteção da Vida foi criada por meio de lei municipal. A abertura teve a presença do Padre André. É importante, quando vemos a Semana da Vida, pelo sentido que a vida humana, que para nós é muito importante na nossa fé, é algo que dialoga com todas as pessoas de boa vontade. E ter uma semana e uma lei que promove isso, significa que nós escolhemos um lado, não foi? Que é da vida humana. E o lado da vida humana é o que nos faz todos irmãos e irmãs, nos faz sermos fraternos. Mas de modo especial na nossa fé é importante falar sobre a vida desde a sua concepção, porque se é um dom de Deus, ela deve ser cuidada, deve ser gestada, deve ser protegida e deve ser acompanhada também na sua proteção contínua, como foi enfatizado, para que as crianças cresçam com vida plena, os jovens se capacitem com vida plena e também os adultos criem condições de vida plena e os idosos vivam com vida plena. A importância da vida, mesmo sendo ela breve, foi retratada por Linda Ayumi, que aproveitou o momento para ler um testemunho. O resultado trouxe o diagnóstico de síndrome de Edwards, trissomia do 18, um acidente genético. O comprometimento até então era hidrocefalia, desvio da coluna e pezinhos tortos. Fomos encaminhados para a consulta com o geneticista, que explicou que 3% das crianças sobrevivem, e desses que conseguem sobreviver, a expectativa é até 2 anos de vida, segundo a literatura médica. Por 1h30, esse médico pesou na nossa cabeça a ideia de interromper a gestação. Nós dissemos a ele que nossa decisão estava tomada e era irrevogável. Respeitaríamos o ciclo de vida da Rafaela, independente do quanto tempo fosse. A Rafa nasceu em um sábado, 23 de abril último. Foi um parto mais difícil. Ela estava sentada e precisou ser entubada logo que nasceu. No dia seguinte, ela passou por 2 cirurgias para fechar o tecido da coluna que estava exposto e instalar uma válvula na cabeça para drenar o líquido da hidrocefalia. No total, foram 7 cirurgias. Foram procedimentos realizados dentro da UTI mesmo. Ela sempre respondia melhor que o esperado. Com 5 dias de vida, ela foi batizada e todos os dias, na chegada e na saída, a gente abençoava ela com a água do batismo. Ela lutou muito pela vida, como uma valente guerreira, e nós lutamos por ela. Foram 4 meses e 7 dias de UTI, onde eu tive a oportunidade de amar minha filha. Eu passava dias inteiros com ela, dias intensos e com muita atenção. Ela me ensinou muito neste tempo, em vários aspectos da minha vida. Se hoje eu sou uma pessoa melhor, devo isso a ela. Foi uma honra poder cuidar dela nestes meses. Por 3 vezes a Rafa teve previsão de alta, mas infelizmente não conseguimos trazer ela para casa. No dia 30 de agosto, em uma madrugada fria, ela subiu ao céu. Me sinto privilegiada. Deus me deu a graça de gerar uma santa, um anjo, que agora intercede por nós no céu. Ela foi um lindo presente. A dor da saudade e da ausência são dilacerantes. O que me conforta é a certeza do céu e de que ela não mais sofre. Hoje entendo que sua cura significa o nome dela. Era o céu. Mas por que abordar este tema no Legislativo? Não, o mundo, né, está assim. Não é Campinas, não é diferente, não. O mundo está assim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu dizer, é assim mesmo. Não. Vamos ver qual é a minha parte. Tem aquela passagem, inclusive, do Beija-Flor, né? Que ele queria apagar o incêndio da floresta com o biquinho dele. Vamos ser um beija-flor também, vamos pegar o nosso bico e tentar apagar aquilo que é difícil para a população. E isso independentemente de religião? Independente de religião. Eu aprendi muito que a nossa mão tem 5 dedos diferentes, mas que servem a mesma mão. Cada dedo diferente somos nós. Deus é diferente, nos faz diferente, mas a mão é Ele, nós servimos a Ele. Então nós temos que servir muito bem servidos e não temos que discriminar ninguém.
E a gente segue com as notícias do Legislativo, agora falando da Comissão Especial de Estudos sobre a revogação da legislação municipal obsoleta, que foi criada no dia 31 de março de 2021 e se prepara agora para entregar o relatório final. A vereadora Débora Palermo, presidente em exercício da Câmara, recebeu do vereador Paulo Gaspar, no intervalo regimental da 31ª reunião ordinária, o requerimento em que pede o encaminhamento do relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre Legislação Obsoleta, que foi criada para identificar leis que não são mais aplicáveis no dia a dia. Também é uma bandeira do nosso mandato simplificar a vida do cidadão, desburocratizar a administração pública, o cidadão tendo que lidar com menos leis, com menos exigências documentais de todas as espécies, ele tende a ter uma vida mais simples, mais clara, mais transparente. Isso ajuda na economia. Se você vai abrir o seu negócio e você tem menos burocracia, você não precisa contratar um contador, às vezes você dá conta de você mesmo cuidar das regras necessárias para que a sua empresa ou seu pequeno negócio, que pode ser numa garagem, funcione sem muita burocracia. Então, além de uma outra comissão que a gente já criou, que é a da desburocratização, e que a gente já entregou um relatório para o prefeito, para que todas as medidas que fossem para desburocratizar diversos setores da economia já estão ocorrendo, essa outra, que é da revogação das leis, a gente fez uma filtragem de mais de 15 mil leis aqui na Câmara Municipal, e a gente detectou leis da década de 50, década de 60, 70, que não tem mais razão nenhuma de existir. A comissão chegou à conclusão de que 53 leis deverão ser revogadas por estarem ultrapassadas e desatualizadas. Isso se deve, segundo o próprio parlamentar, aos avanços tecnológicos da sociedade atual. E também fizemos uma proposição de consolidar outras tantas. Então você, por exemplo, pega setor de bar e restaurante. Você tem 10 leis falando de uma mesma coisa, de diferentes épocas, com diferentes contextos. Você pode consolidar tudo isso numa única lei. Isso para vários setores, eu dei só o exemplo do bar e restaurante. Então, a gente quer causar com isso, não somente dar um exemplo de um bom trabalho, que tem que ser feito no Legislativo, mas principalmente ser de exemplo para o próprio Executivo também fazer. Se os dois fizerem Legislativo e Executivo, o cidadão vai agradecer. Além do vereador Paulo Gaspar, presidente do colegiado, também fazem parte da comissão a vereadora Débora Palermo e os vereadores Rubens Gás, Major Jaime e Nelson Osseri. Segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Major Jaime protocolou um requerimento com uma série de questionamentos à Prefeitura relacionados à falta de medicamentos na rede municipal de saúde. Acompanhe. De autoria do vereador Major Jaime, o requerimento número 1608 deste ano questiona a Prefeitura sobre a falta de medicamentos na cidade. O parlamentar explicou a demanda. A cidade de Campinas é uma enorme cidade e com vários problemas, e o da saúde é um dos principais, né? Nós tivemos uma pandemia, nós estamos passando ainda por uma situação ainda de crise, e no nosso município, infelizmente, alguns medicamentos importantes, vamos citar alguns: cefalexina, paracetamol, amoxicilina, estão em falta. E são medicamentos importantes, até nesse período, a amoxicilina, por exemplo, ele previne, né, um antibiótico importante, né, que é básico até, né, para crianças e adultos. E não concordo, né, com, de repente, uma forma de se administrar. Pode ter acontecido alguma falha na gestão, algum item pode ter tido até problema durante o processo licitatório, mas esses medicamentos, a cidade de Campinas, ela não pode ficar sem eles. Segundo o parlamentar, o que levou a encaminhar à Prefeitura o documento com 7 questionamentos foram as denúncias que chegaram no gabinete dele. Agora, o Executivo tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias.
E muitas reclamações, não somente no meu gabinete, como no gabinete de vários vereadores, no sentido de que esses medicamentos estão faltando e outros mais. Então, por isso, nós fizemos o requerimento no sentido da prefeitura, e nós não estamos inquirindo, nós estamos perguntando como que está sendo o processo de licitação, como isso está sendo trabalhado, como é feita toda a gestão da questão de medicamento, e pedimos providência nesse sentido. O vereador, assim que tiver a resposta, vai divulgar para a população. O principal é que esses medicamentos estejam à disposição da população, né? Não somente uma resposta através de documento, mas na prática o medicamento na prateleira disponível para todos que necessitem. E hoje é quarta-feira, portanto é dia da 33ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Entre eles está em votação final, portanto em segunda análise, a proposta de autoria do vereador Paulo Gaspar, que proíbe inauguração de obras inacabadas para cumprir promessas de campanha. Outro projeto que também será votado em segunda análise é o projeto de lei de autoria do Executivo, que amplia o fornecimento gratuito de armações de óculos com lentes graduadas aos alunos da Fundação Municipal para Educação Comunitária, a FUMEC. O projeto determina que sejam contemplados, além dos estudantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos EJA, os integrantes do Programa de Educação Ampliada ao Longo da Vida, do Programa Consolidando a Escolaridade e dos cursos técnicos das universidades educacionais do CEPROCAMP. Você assiste a reunião ordinária com todas as discussões e votações aqui na TV Câmara Campinas a partir das 6 horas da tarde ou diretamente no Teatro Bento Querino, que fica na Rua Lusitana, número 1555, no centro da cidade. E para quem estava com saudades do sol, tempo aberto, calor, aproveite o dia de hoje, porque hoje o dia fica estável, aberto, apesar que a nebulosidade aumentou agora no finzinho da manhã, mas não tem previsão de chuva para hoje à tarde. Já amanhã o sol até aparece, mas a nebulosidade aumenta ainda mais e tem previsão de chuva para a tarde aqui para a cidade de Campinas e algumas cidades também da região, e pode ser em grande quantidade. Então, quem sai cedinho de casa, volta só no fim da tarde, não esqueça o guarda-chuva nesta quinta-feira. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã quinta-feira, sol aparecendo entre nuvens com a presença da chuva, e amanhã faz calor, hein? Mínima de 19 graus, já é uma mínima elevada para esta primavera, e a máxima pode chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só, o Dia das Crianças está chegando, é quarta-feira da semana que vem, e a gente sabe, né, que muitos pais, tios, avós sempre compram um presente ou uma lembrancinha. Então o quadro Na Ponta do Lápis traz dicas importantes para você nesta data comemorativa. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na TV Câmara Campinas, para dar dicas para vocês de economia doméstica e outras coisas do dia a dia. Nós estamos agora próximo ao Dia das Crianças e as crianças já ficam empolgadas, já ficam ansiosas esperando aí o seu presente e os pais estão ali pensando o que dar para o filho, para o sobrinho, para o afilhado, mas com a inflação no momento, crise econômica, a família brasileira está pensando em economizar. E para a gente garantir aí esse presente para a criançada, mas garantir também que não mexa aí muito no orçamento, nosso convidado, nosso colega aqui já Na Ponta do Lápis, Eli Borochovici, professor de finanças, veio conversar com a gente para, quem sabe, a gente conseguir economizar aí nesse presente, né, professor? Vamos tentar equilibrar um pouco esse orçamento, não é fácil o momento que a gente está vivendo, momento de alta inflação, especialmente dos alimentos, algumas famílias precisando escolher se coloca a comida na mesa ou se compra o presente para a criançada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e tentar equilibrar essas duas coisas. É possível, não é uma tarefa fácil, mas se a gente
refletir um pouco sobre isso, se a gente aprender a trabalhar a educação financeira, talvez isso seja possível. Por isso que ele está hoje aqui com a gente. Eli, a gente estava batendo um papo antes e você comentou comigo que o Dia das Crianças é uma data literalmente comercial que foi criada para movimentar a economia durante esse mês. Tem toda uma questão comercial em volta. Como é que é um pouco aí dessa questão? Na verdade, em 1923, nós tivemos uma convenção aqui no Brasil. A ideia era falar um pouco sobre as questões da infância. E um ano depois foi instituído então o Dia da Criança como dia 12 de outubro. Essa não é uma data fixa no mundo todo, isso é basicamente aqui no Brasil. E 3 décadas depois, para incentivar o comércio, para que as pessoas comprassem mais brinquedos, é que uma indústria de brinquedos acabou incentivando, né, a compra dos seus produtos, colocando como o Dia da Criança tem que presentear. E aí isso acabou ficando, quer dizer, comum, né, para toda a sociedade, e de lá para cá, então, é comum as famílias presentearem as crianças no dia 12 de outubro. E nós temos aí 3 datas importantes para o comércio até o final do ano. Temos o Dia das Crianças, a Black Friday, que também é um costume relativamente recente no comércio brasileiro, principalmente. E logo depois, pertinho, a gente já tem o Natal, fim de ano. É muito presente para dar, né? É muita coisa para comprar. Como é que a gente faz aí para garantir isso tudo e principalmente que o nosso foco hoje é o Dia das Crianças? Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, são datas que a gente já tem conhecimento. Não é novidade que 12 de outubro é Dia das Crianças, que 25 de dezembro é Natal. Nesse meio tempo foi criado recentemente a Black Friday. Então, a gente sabe, assim como início de ano tem as contas de IPVA e IPTU, já é sabido. Então, a gente precisa se planejar. A questão é que agora nós estamos muito próximos da data. E quem não fez esse planejamento precisa começar a pensar em como resolver esse problema. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente deixar claro, a gente dizer, é que a partir do momento que você precisa presentear pessoas, a gente precisa identificar qual é o valor que a gente está disposto a gastar. Então eu preciso estipular valor. E isso parece uma tarefa fácil. A questão é que quando a gente tem mais de um filho, ou tem um filho e um afilhado, sobrinho, enfim, colegas de filhos, e, enfim, quando a gente tem que presentear mais de uma pessoa, fica a dúvida. Quanto eu devo estipular para cada um? É muito comum a gente dizer que filho é tudo igual e que a gente deve, então, estipular o mesmo valor para cada filho. Eu, particularmente, discordo um pouco disso e eu vou explicar. A questão é que ter um filho de 1 ano de idade e um filho de 7 anos, as necessidades são diferentes. Então, eu preciso adequar o meu orçamento a essa necessidade. No dia que esse filho de 1 ano tiver 7 anos, aí sim eu vou presentear da mesma forma, mas isso não significa que eu deva pegar hoje o meu orçamento e dividir igual, estipulando valores iguais para essas crianças. Não vejo isso como necessário. No entanto, precisa caber dentro do orçamento. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é estipular valor. Qual é o limite do que eu posso gastar com o total de crianças para que nenhuma fique também sem ser presenteada, sem ter o seu brinquedo, sem ser homenageada nesse dia especial. Então, primeira coisa, estipular valor. A segunda coisa é que não adianta eu sair para comprar aquilo que eu particularmente acho que pode ser legal para essa criança. Então é importante ouvir o que elas pensam. E aí, então, eventualmente sentar com essas crianças e tentar identificar qual é a lista de desejos delas. O que é que elas querem, considerando mais ou menos, né, o valor que a gente pode eventualmente dar de presente. A partir dessa lista de desejos, é que então eu posso sentar com as crianças, obviamente se estiver na mesma família, e discutir o orçamento. Discutir quanto de dinheiro eu tenho disponível. As crianças precisam entender que dinheiro entra e dinheiro sai. E não dá para a gente realizar todos os nossos desejos. Se nós adultos, né, a gente não consegue satisfazer todos os desejos que a gente tem,
Na educação financeira, a criança precisa entender que não é assim que funciona. É uma boa oportunidade para ensinar sobre isso para as crianças, né? Sobre valores, sobre educação financeira, minimamente que seja, né? Sem dúvida nenhuma, e nesse caso não tem idade. Porque eu posso ter uma criança de 3 anos, eu posso ter uma criança de 16 anos. Obviamente que eu vou utilizar uma linguagem diferente com uma e com outra, mas é uma oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre os sonhos. E aí o que acontece? Supondo que nessa lista de desejos tenha, por exemplo, um presente que não caiba no teu bolso nesse momento, nada impede de você conversar com a criança e dizer, olha, o nosso orçamento hoje não comporta, não permite que nós tenhamos esses gastos nesse momento. No entanto, o que a gente pode fazer é te dar uma parcela em dinheiro nesse momento, e aí você guarda esse dinheiro para que numa próxima oportunidade, juntando com um novo presente, aí sim você possa realizar esse desejo. Então a gente tem algumas questões importantes da educação financeira aí. Primeiro, que é o que a gente costuma brincar, que é a ideia do marshmallow, né? Quer dizer, você coloca, por exemplo, o marshmallow no prato da criança e diz para ela, olha, se você não comer, eu vou rapidinho, volto, se você não comer, eu te dou 2 e aí você se diverte. Se não, você pode comer 1, não tem problema. Então, você começa a administrar a ideia na criança de que pode compensar aguardar um pouco. Então, não tenho condições de dar um presente nesse momento? Ok, conversa com a criança, dá um valor em dinheiro para que ela guarde esse dinheiro e ela começa, então, a entender a importância de poupar. Então, de repente, é aproveitar essa oportunidade do Dia das Crianças para ensinar a educação financeira. Além de aproximar também, né, a criança dos pais, gerar aquele momento de socialização. Mas uma coisa interessante que você falou, que quem acompanha o Na Ponta do Lápis, nós já falamos, inclusive foi você que nos deu esse ensinamento, essa dica sobre a questão do orçamento familiar, que você ensinou em um outro Na Ponta do Lápis para a gente. E esse valor sobre questão de presentes, ele pode ser incluído diretamente no orçamento mensal que a família já tem, né? Daquele valorzinho que a gente ensinou lá, procura lá na playlist do YouTube da TV Câmara, viu, gente? Para saber desse orçamento e deixar aí o de vocês bem organizadinho, como a gente ensinou aqui. Pode ser incluso nessa porcentagem do orçamento que a gente já ensinou antes, né? A partir do momento que a família tem um planejamento financeiro e faz a sua reserva todos os meses, fica mais fácil para poder administrar isso. Agora, quando a gente fala em sentar em família, eu sinto que falta muito isso hoje. A sociedade hoje, ela tá assim, dá o celular para a criança, deixa a criança assistir vídeo e assim ela se diverte. Não se conversa mais sobre os sonhos familiares. Então, é oportuno aproveitar esse momento em que vai sentar, vai conversar sobre os desejos da criança, vai conversar sobre o orçamento, a capacidade que a família tem de eventualmente realizar sonhos conjuntos. Por que não aproveitar o dia da criança e eventualmente fazer uma viagem, mesmo que seja curta, com toda a família? Talvez você até estimule esse trabalho coletivo, esse pensar coletivo, e não o egoísmo do tipo, é dia da criança, só eu tenho o direito de ganhar. Então talvez seja realmente um momento assim bem oportuno das famílias sentarem para discutirem as ideias familiares, os sonhos conjuntos e eventualmente realizar alguma coisa que satisfaça toda a família. Você falou de viagem, então usar a criatividade nesse momento é bem interessante, né? Talvez oferecer para a criança, no lugar de um presente físico, só aquele objeto ali para ela, um passeio, um dia diferente. Também é interessante aí, talvez, na questão da economia e dessa proximidade, né? A gente tem por costume imaginar que o presentear é sempre algum bem durável, é alguma coisa física. E não necessariamente. Então, a criatividade precisa rolar solta nesse momento, né? Então, para aquelas famílias que têm um pouco mais de dificuldade orçamentária ou que não se planejaram de forma adequada para esse momento, podem pensar eventualmente em situações cujos gastos sejam menores. Por exemplo, pode fazer um piquenique num parque público.
Então, a gente compra pão, compra requeijão, margarina, enfim, faz ali em casa, prepara. E isso pode ser feito com a criança. E isso que é interessante, porque hoje as crianças sentem muito falta assim, de fazer junto com os pais. E esses são momentos oportunos. Então, vem com a criança, prepara alguma coisa, prepara o lanchinho, guarda o lanchinho bonitinho, sai todo mundo, vai fazer um piquenique no parque, o custo é muito mais baixo. Chama a criança. Pode juntar com os coleguinhas ou outros primos e primas, aí faz toda uma tarde junto com a criançada, leva bola, leva brinquedo. Já é também um jeito de economizar, né? Juntar todo mundo, a família. E se divertir pra caramba, né? Porque as crianças gostam desse momento livre e de interação. Agora, não quer sair porque... independe da razão, mas não dá para sair, não quer sair, ou tem custos, inclusive, logísticos para sair, faz uma pipoca em casa, assiste um filme na televisão, discute esse filme com a família, conversa. Então, é um momento agradável para a criança e mostra para essa criança o quanto ela é importante. Quer fazer uma coisa diferente? Chama os amiguinhos para vir em casa, todo mundo fantasiado, faz uma festinha dentro de casa, de repente um hot dog, tudo bem que não é o alimento mais adequado, mas... Mas é o dia da criança. É o dia da criança, é um dia, então faz pipoca, põe paçoca, põe hot dog, deixa as crianças se divertirem e de repente uma festinha fantasia no quintal é muito mais barato do que qualquer presente e memorável. Isso vai ficar guardado na cabeça da criança muito mais do que, de repente, um simples presente que você entrega para ela dizendo, olha, comprei, tá aqui, seja feliz com isso. E a gente falou sobre planejamento, de deixar sempre organizado no orçamento, sentar com a criança para conversar sobre isso. Falamos sobre estipular valores, listas de desejo. Tem mais alguma coisa que a gente possa pensar aí nessas dicas para a gente tentar economizar nesse momento, se as pessoas optarem por realmente comprar o presente? Tem algumas coisas que eu acho importante a gente dizer aqui. A primeira delas é que no momento em que a gente vai às compras, muitas vezes a gente esquece dos acessórios que tem por trás. Então, às vezes a gente compra um brinquedo e esse brinquedo demanda 8 pilhas. E o meu orçamento, ele estava limitado àquele brinquedo. Aquele brinquedo não funciona sem as pilhas. Então eu preciso colocar no meu orçamento esses custos acessórios. De repente, se eu precisar uma cartela de 4 pilhas, eu já vou ter que gastar mais 20, 30 reais. Se não tiver orçado, se não tiver dentro daquele valor estipulado, eu posso eventualmente dar para a criança um brinquedo que não vai funcionar. E aí é um problema. Além disso, no momento da compra, eu preciso lembrar que tem o custo de frete. Eventualmente, se eu fizer uma compra online, precisa colocar também no orçamento esse frete. Se a gente tem, por um lado, a questão do frete, a questão dos custos acessórios, por outro lado, a gente também tem a questão de cashback e as questões de descontos. Então, é super comum a gente observar nesses períodos, como o Dia das Crianças, uma enxurrada de ofertas e promoções, e aí a gente precisa identificar, é de fato uma promoção, ela realmente está reduzindo o preço? Vale a pena eu comprar nesse momento? E se realmente a família não tiver condições, nada impede de negociar com a criança, mostrar para ela o quão importante ela é, mas que não está cabendo no orçamento nesse momento, a gente vai acompanhar os preços até a Black Friday, e eventualmente, se na Black Friday realmente houver uma promoção com redução de preço, aí sim eu faço aquisição. Lembrando que Dia das Crianças, em função de ser um dia especial e que as pessoas vão às compras, a gente deveria ter promoções. No entanto, considerando que as empresas precisam vender e a gente aumenta a demanda e a oferta permanece a mesma, pela lei da oferta e da procura, a tendência é de ter um aumento de preços. Então, cuidado na hora de realmente efetivar a compra para não estar pagando mais caro só porque é Dia das Crianças. Tem que acompanhar preço, tem que pesquisar, dá trabalho. Hoje menos, né? Porque usando a internet a gente consegue fazer busca numa série de lojas, a gente consegue identificar se realmente o preço está caro ou se a gente tem algum tipo de promoção. Mas tem que pesquisar, dá um pouquinho de trabalho, mas é importante. Vale a pena ver a questão de
comprar online ou comprar presencial. E pensando um pouco nessa questão, eu resolvi ir no shopping e pegar algumas dicas de o que está saindo mais para a criançada, o que os pais estão comprando mais, como é que está a expectativa para esses dias das crianças. E eu vou dar essa volta no shopping e volto daqui a pouco. Está se aproximando o Dia das Crianças. A movimentação sobre esses produtos que geralmente vendem nesse período já aumentou a procura, ou você acha que o pessoal vai esperar um pouquinho mais? Eu acredito que vai esperar um pouquinho mais, né? Mas acredito que agora, a partir do início do mês, já vai aumentar aí o fluxo de clientes, né, para essa data. E a gente está com expectativa grande que vai ser um sucesso. Mas por enquanto as pessoas já estão procurando, já vem gente buscando presentes, brinquedos específicos para o Dia das Crianças? Sim, já temos sim alguns brinquedos específicos que os clientes procuram, né? E temos bastante novidades também, assim, para atender todo o público. A expectativa está grande, temos bastante novidades, temos linha de unicórnios, bastante bonecas, né? Bastante linhas de bonecas diferentes. Bolas, brinquedos, carrinhos, pistas, jogos, muita coisa boa. Mas o que o pessoal procura geralmente? É aquele clichê carrinho para menina, para menino, boneca para menina, ou também está saindo muita coisa diferenciada ultimamente? Sim, nós temos, por exemplo, castelo, né? Castelo de princesa, né? Esse ano a gente está com uma aposta grande aí nessa linha de castelo. Temos para menina e também para meninos, né? Que é uma novidade no mercado que a gente não tinha ainda. Nós temos a linha de dinossauros, tem dinossauro que anda, nós temos bonecas que falam mais de 60 frases, né? Bonecas que cantam, pistas, né? de carros. Tem bastante coisas boas para a criançada e vai ser muito bom. E tem para o bolso de todo mundo, tem muita variedade de preço também? Nós temos brinquedos aí a partir de R$ 4,99, né? De tanto para menina como para menino, bebê, jogos, né, bem interessantes, com preço bem acessível. Olha, foram várias dicas aí no shopping, vários produtos que estão saindo mais, estão saindo menos, essa volta aí, principalmente, que é praticamente o primeiro dia das crianças, depois, assim, da pandemia, a volta do comércio, essa coisa toda. Mas, Eli, a gente foi ao shopping, que é geralmente onde as pessoas compram, onde encontra mais variedade de loja, mas fiquei pensando também sobre ver pequenos comércios de bairro, empreendedores locais, também seria uma opção para a gente conseguir economizar nesse momento? Eu particularmente gosto sempre de recomendar às pessoas que, pelo menos assim, visitem os comércios locais e prestigiem o pequeno comerciante. Porque normalmente ele está mais próximo da tua casa, é ele quem vai suprir as tuas necessidades. Então, dá para ir em shopping, dá sem problema nenhum, é comum, especialmente de nós aqui em Campinas, frequentarmos grandes shoppings, mas o pequeno comércio precisa ser prestigiado. Eu particularmente gosto de recomendar, vá ao pequeno comércio, converse com um comerciante local, todo mundo precisa ter a chance de crescer, a oportunidade de continuar vivendo, porque o pequeno comerciante também tem as suas responsabilidades financeiras, precisa também honrar os seus compromissos. Mais alguma dica que faltou a gente falar? Fica a dúvida, eu compro então no pequeno comerciante, eu compro no shopping ou eu compro online? Considerando que é Dia das Crianças e as pessoas querem presentear no dia 12, para quem for comprar online, cuidado. Pode atrasar, a gente não tem garantia de que o produto vai chegar. Se for ao shopping, se for eventualmente ao pequeno comércio, você tira a mercadoria na hora e tem condições de presentear. Agora, mesmo que chegue dentro do prazo, existe a possibilidade de chegar errado
de chegar quebrado e aí precisar trocar esse produto. E aí não dá tempo. Então, para quem quer presentear no dia, apesar de ser mais barato online, corre-se um risco que talvez algumas pessoas não queiram correr, porque o simbolismo do dia 12 de outubro para aquela família seja importante. Nesse caso, a recomendação é, ainda que seja um pouco mais barato online, prestigie o comércio local, faça a aquisição nas lojas, retire imediatamente o produto para que você possa garantir a entrega no dia 12 de outubro. E o que facilita também no caso de uma troca de veio com defeito, nesse momento, e porque a gente está bem pertinho da data, talvez, como você falou, comprar presencialmente está saindo melhor, né? Te dá um pouco mais de garantia e aí você também garante a alegria das crianças. Eli, obrigada pelas essas dicas, você já é o nosso convidado sempre aqui no Na Ponta do Lápis, deu várias dicas valiosas para quem quer garantir aí o seu presente do Dia das Crianças, para o sobrinho, para a filhada, para todo mundo. As portas estão abertas novamente para você voltar em outro momento. Muito obrigado, eu espero que as famílias, os pais consigam de fato presentear as crianças e feliz Dia das Crianças para todos vocês. É isso, gente. Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Sempre convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas para ver os outros programas, o Na Ponta do Lápis ou qualquer outro da nossa programação. Eu espero que vocês continuem aí conosco e até a próxima edição. Tchau! Dicas importantes, então, no nosso quadro Na Ponta do Lápis, ao vivo nesta quarta-feira, 1h mais 1 minuto, e o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na TV Câmara Campinas, lembrando, como hoje é quarta-feira, é dia da 33ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 7 projetos e você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, na quinta-feira, ao meio-dia, trazendo para você todas as informações aqui da metrópole de Campinas e, claro, do Legislativo. Até lá. Tchau, tchau.